Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bem-vindos a mais um Maria Bonita na TV, mais uma semana e eu tô felizona de estar aqui com vocês. Todo sábado às 10 horas da manhã o meu encontro é com você, viu? Com você e com os demais parceiros que têm feito esse programa um sucesso. Rede Maria Bonita, quer comprar cabelos, quer peruca? Fala com a titia aqui, gente. Eu mando pro Brasil inteiro. Tudo que você precisar de cabelos, aparatos para próteses, apliques, mega hair, eu tenho. Quero agradecer a Amoras Fashion, que toda semana patrocina o look da gata. Hoje eu estou vestida de Amoras. Muito obrigado, viu? Lá de Pouso Alegre, e ela também dá consultoria de moda. Quero agradecer a Carol Baganha, sensacional, minha amiga lá da Aesthetic Clinic. Vinanete aqui de Poços de Caldas, aparelhos invisíveis, é com a Vi. Doutora Cristiane Oliveira, a rainha do INSS. Revisão da vida toda, previdência. Entra lá e fala com a Cristiane Oliveira. Doutora Thaís Muniz, psicóloga, gravei com ela ontem, inclusive, cuida da saúde mental. E olha, ela tem uma página sensacional que também fala de terapia de casal. Ótima pessoa, viu, gente? E agora, doutor Bruno aqui, que é meu parceiro, doutor Bruno Gustavo, que tem uma clínica conceituadíssima aqui em Poços de Caldas, tá vindo com uma medicina diferenciada, sem aquele tão temido jaleco que a gente fica com medo do médico. Ele está trazendo soluções para nós aqui, muito modernas. Doutor, muito obrigado novamente, viu? Obrigado mesmo. O nosso programa passado foi um sucesso. Obrigado pela presença de novo aqui, da de satisfação, de novo. Sempre um prazer. Como eu disse no programa anterior, é uma missão minha falar sobre saúde. E eu me sinto extremamente realizado estar aqui falando para uma população aqui de Poços de Caldas. Ainda mais que você é daqui, né? É, daqui, um pouco de Alfenas. Eu sou mineiro, né? É do pedaço eu sou aqui, mineiro, né? de Alfenas, né? E aqui, tem parentes aqui também, mas a clínica nossa já tem, aqui os atendimentos já tem há 8 anos aqui em Poços de Caldas. Doutor, eu sou rata de academia, mas cadê que a gente consegue aquele gominho da perna? Morre de fazer horas e horas e não consegue. E aí tem sempre um demôniozinho que chega e oferece pra gente os anabolizantes proibidos. Hoje eu queria falar pra galera, que a galera maromba, que gosta de uma academia, e eu queria que você explicasse pra nós por que esse termo bomba, se tem ou não tem proibido, como fazer o tratamento com você e atingir o resultado que a gente quer. Bom, existem aquelas pessoas que procuram a saúde a todo custo. E existem aquelas pessoas que procuram estética a todo custo. Essas pessoas que procuram estética a todo custo acabam deixando se dando mal, né? A saúde de lado, que a prioridade dela é chegar àquela perfeição, né? E por conta dessa busca incessante pelo corpo perfeito, muitos conceitos foram estigmatizados dentro da medicina. Muitas terapias elas foram assim marginalizadas devido ao mau uso, ao abuso de determinadas substâncias, né? Sendo que a terapia com hormônios dentro da medicina, ela existe desde os anos 30. Então, e é proibido, né, doutor? Esses milagres aí que o pessoal apresenta na academia, isso é um risco danado para a saúde, não é? A sociedade médica, ela contraindica
o uso de esteroides e anabolizantes com a finalidade estética. E o que isso pode causar na pessoa? Então ela vai deixar a saúde de lado. Muitas vezes essas pessoas elas não fazem um acompanhamento médico, então elas podem ter lesão hepática, elas podem ter lesão renal, elas podem ter um adenocarcinoma do fígado, câncer intestinal também, desenvolver síndrome depressiva, porque essas pessoas elas usam os hormônios por um determinado tempo e elas deixam de tomar drasticamente. Então entender que elas estão numa altíssima performance, sensação de bem-estar, e aquele hormônio como cai de uma vez, a gente tem relatos de pacientes que chegam até a cogitar suicídio, porque é uma alta performance e acaba sendo lá em cima quando vão os dois extremos, isso é chamado de crash hormonal. Isso que às vezes a pessoa paga com a própria vida devido ao mau uso desses hormônios. Que nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, a gente está cansado de ver essas histórias, né? O pessoal que às vezes do nada muda o corpo totalmente, né? E daí depois acaba morrendo por conta disso, né? Exato, assim, a gente, às vezes nós temos muitos pacientes que já têm um estilo de vida saudável, ele alimenta bem, faz exercício físico, mas ele não consegue ter uma evolução no aspecto físico. Nós humanos somos movidos à recompensa, né? A gente quer a recompensa de ter um corpo bonito. Só que aí ele tem algum problema orgânico, alguma alteração de hormônios que impede ele de evoluir. Tipo? Aí, através dos exames clínicos, os exames laboratoriais, avaliando as queixas dos pacientes, a gente consegue detectar esses problemas. Porque ele pode ter problema tiroidiano, ele pode ter problema da secreção de melatonina, secreção do hormônio de crescimento, problema de desequilíbrio estradiol, testosterona, problema de resistência insulínica. Então, assim, os hormônios é uma grande orquestra. E são vários músicos. Sintonizado com o outro. Exato, eles têm que tocar a mesma música muito bem alinhada. Então, é através desses exames e com a avaliação das queixas do paciente, a gente consegue detectar esses problemas e resolver o problema dele. Então, aí o paciente consegue, vamos dizer assim, soltar o freio de mão e alavancar naquela conquista que ele quer de ter um corpo mais bonito, olhar melhor no espelho, sentir autoestima. E lá na clínica, por exemplo, eu te procuro para fazer esse tratamento lá. Como que é feito esse procedimento lá? Então, primeiro é avaliado ao que você vai me relatar, quais são as suas dores, as suas queixas. Eu vou associar ao exame laboratorial e verificar qual é o melhor método de administração do hormônio que você precisa. Tem muitos hormônios que são melhor administrados por via oral, por via transdérmica, via intravaginal, via nasal, intramuscular, sublingual. Tem também a via por implantes hormonais, por isso que é muito bem conversado para poder indicar o melhor, o que vai fazer você aderir melhor ao tratamento. E o resultado desse tratamento a gente começa a ver com quanto tempo? Isso é muito relativo, né? Às vezes o paciente já começa a sentir uma sensação de bem-estar logo no início. Ele acorda mais descansado, ele tem um sono mais profundo, ele consegue sonhar à noite, às vezes as pessoas não sonham à noite. Então, se ele dorme bem à noite, que é a base de tudo, outro dia ele vai ter melhor comunicação de ideias, vai ter mais motivado para trabalhar, ter energia para exercitar e manter uma boa vontade de comer alimentos mais saudáveis. Se você não dorme bem, é comprovado que no outro dia perde a motivação de você comer um alimento mais saudável. O sono é essencial, né? E o pessoal tem falado muito as famosas da canetinha que emagrece. Virou uma das maiores pesquisas na internet recentemente, né? Está sendo um dos medicamentos mais comprados aí para combater a obesidade, né? Essa medicação ela foi feita primeiramente para o diabetes tipo 2. Uma opção terapêutica ao diabetes tipo 2. Depois ela começou a utilizar off-label no emagrecimento, que é isso? Fora do rótulo. É usado para o diabetes, mas também é feito para o diabetes, mas é utilizado para o emagrecimento. Atualmente elas são utilizadas on-label também, para o diabetes tipo 2 e para obesidade. Lembrar que é obesidade, não é sobrepeso. Mas a mulherada está buscando por conta de sobrepeso. Realmente, essas canetas elas apresentam um resultado satisfatório no emagrecimento. É uma medicação relativamente segura comparado a outras medicações anorexígenas que existiam antigamente e outras que existem hoje em dia. É relativamente segura porque ela não age no sistema nervoso central. Então, vamos dizer assim, que não vamos causar uma certa dependência no paciente. Ela vai trabalhar mais a nível intestinal. Então, ela vai regular. Ela vai promover saciedade. A gente chama que ela tem uma função de retardar o tempo de esvaziamento gástrico. Então, ele tem aquela sensação de plenitude.
comeu, ela vai estar com essa sensação, parece que eu estou satisfeita, já foi essencial para mim. É isso que ela vai causar. Mas isso aí vai entrar numa questão que a gente vai brigar vários programas, porque muita gente defende a questão de se alimentar várias vezes por dia e fazendo uso dessa canetinha vai ser uma coisa momentânea e quando eu parar de aplicar? Até porque o custo-benefício dela é alto, né? Aí volta o efeito sanfona? A pessoa, ela tem que saber que quem tem efeito sanfona, quem vai ter o efeito sanfona é o próprio sanfoneiro, né? Então, ela vai ter o efeito sanfona se ela não mudar a forma de pensar. Então, por isso, ela não tem que usar essa canetinha com um objetivo. Eu quero perder 3 quilos. Não, eu quero sim perder um peso, mas que isso sirva de incentivo para eu continuar a procurar um estilo de vida mais saudável, né? Se ela achar que ela perdeu aquele peso necessário e relaxar, achar que está curada daquele problema, vai engordar de novo, sim. Nossa, doutor, que legal, mas a gente ainda tem diversos outros medicamentos que você vai falar pra gente, né? Exatamente. Tem uma infinidade de possibilidade terapêutica e isso acaba sendo um problema, um tabu, né? Se a pessoa é a favor ou contra os medicamentos. Muito assunto pra gente conversar. Mas segura aí que já que a gente volta. Vamos para o comercial, quero que você siga, né? A bio do Dr. Bruno e da Maria Bonita. E já que a gente volta. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV e eu tô falando com o Dr. Bruno Gustavo aqui sobre os mitos e verdades de emagrecimento, sobre o uso de remédio para emagrecer, sobre as canetinhas, que agora é a febre do momento. Mas você, como médico, jovem, todo atleta, sua opinião sobre esses medicamentos? Bom, nós temos que saber que a obesidade ela é uma doença crônica. É uma doença crônica assim como pressão alta, diabetes. E todas essas doenças crônicas precisam de um tratamento crônico. O paciente ele nunca vai estar curado daquele problema, ele vai estar estabilizado. Então sempre ele vai estar aqui vigiando disso, né? Então a obesidade é uma doença plurimetabólica de etiologia multifatorial. E esses problemas eles precisam de tratamento se necessário. Então é claro que toda doença crônica a gente tem que estabelecer a base da pirâmide no tratamento de doença crônica, que a base da pirâmide é uma sigla que a gente chama de MEV, mudança de estilo de vida. O paciente, durante 6 meses, ele tem que estabelecer esse tratamento da mudança de estilo de vida. Caso ele não consiga, nós temos que iniciar a terapia farmacológica com ele, que é o próximo degrau da escada. Caso ele não consiga associar a mudança de estilo de vida mais medicação, a gente temos que associar a medicação e por aí vai. E o paciente, se ele não curar esse problema, nós temos a opção de balão intragástrico e depois a cirurgia bariátrica, que vai ser o ápice da pirâmide. A gente não quer que chegue esse problema, né? Vocês evitam para que não chegue, né? Bom, pessoal, a gente está falando aqui sobre quem quer perder peso, mas a gente tem uma galera que é a minoria, eu acredito, que é aquele pessoal que sofre para engordar. Essa é uma doença? Tem um nome? Como que é? Porque eu bem gostaria de ser dessa turma. Pois é, muitas pessoas têm, entre aspas, uma certa inveja disso, mas esses pacientes eles acabam sofrendo bastante também e mexem bastante com a autoestima. Eu costumo dizer que ganhar peso, não gordura, ganhar peso de qualidade mesmo, pode ser até mais difícil do que perder peso. E tem um nome, doutor? Porque você acabou de falar pra mim aqui nos bastidores que às vezes a pessoa dormindo perde peso. Eu não entendi. Às vezes o metabolismo dessas pessoas são extremamente acelerados. E às vezes eles não conseguem comer todas as refeições necessárias para ele. Como o metabolismo necessário é aumentar, ele precisa comer aquilo, muito mais daquilo que ele gasta, por exemplo, para o respirar, para o coração bater. Né? A gente chama isso de uma taxa calórica superior à taxa metabólica basal dele. E ele não consegue, por não ter apetite, às vezes ele come pouco e às vezes sacia,
ou está no trabalho, não consegue parar para fazer aquela refeição. Não sente fome, doutor? Às vezes não. Fome sim, apetite não. Fome é uma coisa fisiológica, ele pode ter fome, mas sem aquela... Ele não sente aquela... Tem fome, mas não quero comer. Ou come pouco e já está saciado. Então a gente tem alternativa medicamentosa, medicações orexígenas, que fazem aumentar o apetite dele. Então ele consegue comer uma comida mais volumosa, né? E é claro, a gente tem que verificar alguns hormônios também que podem acelerar bastante o metabolismo desses pacientes, que é no caso do hipertireoidismo também. Que a gente estava falando, porque quem está de fora sente até inveja disso mesmo, né? Porque um dos prazeres maiores da vida é comer e não engordar. Mas essa galera também sofre, né, por questão de estima, né, doutor? Com certeza. Esses pacientes, eles têm dificuldade de ganhar, por exemplo, 1 quilo. Quando eles ganham 1 quilo, eles voltam pelo peso de origem. Só que quando eles começam um tratamento adequado, com as formulações que a gente indica, tratamento nutricional, verificar se tem a distúrbio hormonal, eles ganham 5 quilos, 7 quilos, isso acaba, assim, melhorando muito o aspecto psicológico desses pacientes. Então, doutor, a pessoa que é muito ansiosa, que ela não dorme bem, voltando, né, lá atrás que a gente estava falando, não tem uma qualidade de vida boa, isso também vai desencadear a perca de peso ou também o ganho, né? Pessoas que comem de madrugada, você já viu casos assim que a pessoa é tão acelerada? Conheço, alguém que trabalha comigo que tem esse distúrbio, o síndrome do comer noturno, né? Mas assim, eu digo que existem o mal do século, ansiedade, depressão e insônia. Quase todos os pacientes, eles têm um problema desse a gente citado. E a alteração psicológica dele vai influenciar diretamente no peso desses pacientes. Eu costumo dizer que 90% dos pacientes, quando está um pouco mais ansioso, eles acabam comendo mais. Porque eles vão acabar o tédio onde? Na comida. Eles vão lá beliscar. Tá com tédio, tá ansioso, vai lá belisca. Mas uma pequena parcela, eles perdem o apetite. Eu, quando eu estou um pouco alterado emocionalmente, preocupado, ansioso, eu tenho fome, mas aí eu perco o apetite, eu não consigo comer. Mas essa é uma pequena parcela da população. Então, se não tratar desse distúrbio psicológico deles, né, com terapia cognitivo-comportamental, medicamento, prática de relaxamento, e persistir por muito tempo, isso vai levar a um ganho de peso importante, se ele persistir com estresse crônico, né? Mas uma vez eu escutei, não sei se é mito, se é verdade, a ansiedade desencadeia um efeito hormonal que faz com que o nosso organismo produza mais açúcar. Isso procede? Procede, com certeza. Pergunta interessante essa. Isso é um puro simples mecanismo de defesa nosso, né? Esse aí, lá na época da pré-história, isso é um mecanismo de luta ou fuga que a gente aprende, né? Então nós temos lá o pessoal da caverna, ele viu um animal na frente, ele tinha que ter glicose para poder correr, para energia, adrenalina para poder acelerar os batimentos cardíacos, para ele poder lutar com aquele animal. Então, esse aumento do estresse que acontece que hoje em dia a gente não encontra nenhum animal na rua, mas a gente é estressado por causa do trabalho, problemas pessoais e tudo, a gente mantém estresse crônico. Isso a gente mantém cronicamente com cortisol alto. O cortisol é um hormônio que faz aumentar o açúcar no nosso sangue, né? Então, cronicamente, esse paciente com cortisol alto aumenta o açúcar no sangue e, consequentemente, aumenta o hormônio mais engordante de todos, que é a insulina, tá? Então, a insulina desses pacientes mantém alta, que a insulina mantém alta é um fator de risco de aumento do risco cardíaco também. Que é onde a gente morre de fazer regime e não perde peso, então. Exato. Então, o paciente que está um pouco ansioso, depressivo e alteração do sono, que leva a muitas alterações hormonais, eles podem ter um aumento de peso. Então, você ajustando isso, melhorando o sono dele, melhorando o aspecto ansioso, depressivo e melhorando a função intestinal também, porque a função intestinal, o nosso intestino, as lactobacilos, eles secretam a serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que equilibra o nosso humor, ameniza as dores, né? Então a gente fala que tem uma comunicação direta intestino-cérebro. Quanta coisa, hein, doutor? Por conta da nossa serotonina. E trazendo aqui, né, que a gente não falou, mas é muito importante, na sua clínica também você trata crianças ou não? Porque a obesidade infantil também tem aumentado, né? Exatamente, né? As crianças, e também mais com a pandemia, né? Elas já ficavam em casa, agora estão ficando mais em casa ainda com a pandemia. Então é muito computador, é muito jogos, né? Então antigamente a gente brincava muito na rua e as crianças, elas estão aumentando muito de peso, né? E às vezes tendo comorbidades, alteração de colesterol, triglicérides e às vezes casos de até pré-diabetes.
E não é comum, a gente encontra nesses pacientes obesidade associado à desnutrição. Então, porque come errado, né? Exatamente. Eles têm uma alimentação rica em caloria, porém pobre em nutrientes. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora você não vai falar real mesmo, mas assim, você é contra introduzir açúcar para as crianças? Com certeza. Açúcar é um alimento que a gente não precisa. Você não faz uso no seu dia a dia de nada de açúcar? Nada. E a adaptação, para você ficar sem açúcar, é difícil, não é fácil. Porque um paciente que come muito açúcar, quando ele tira esse componente da sua vida, ele entra numa fase de abstinência. Mas o açúcar contém todos os alimentos, doutor. Como fazer? Açúcar é diferente de glicose. Glicose a gente precisa para a nossa sobrevivência, o açúcar não. Né? O açúcar não tem nutriente nenhum. Glicose a gente precisa, sim. Né? Então, assim, às vezes a gente encontra a mãe tem uma fruta extremamente docinha, coloca açúcar em cima. Isso vai adaptar o paladar daquela criança que está acostumando com um alimento muito gostoso, doce. Né? Fica mais gostoso. Óbvio, lógico que fica gostoso. Então, assim, o inconsciente, né, gosta do que, mas não é errado. A gente tem que aprender a saborear o sabor natural dos alimentos, né? E a fase da retirada do açúcar, o paciente tem dor de cabeça, tem irritabilidade, náusea, tontura. É como se fosse uma retirada de uma droga, é uma fase de abstinência que ele vai passando. Mas como que o açúcar está ligado ao prazer mesmo, né? Porque a qualquer pico de ansiedade que a gente tem, o que a gente quer? Carboidratos e açúcar, porque estimula a produção de serotonina. Que coisa. Que estabiliza o teu humor. E é na hora, né? Você comeu, você já... Exatamente. E é incrível. Você come uma refeição com muito açúcar ou carboidratos simples, você come e meia hora depois você está com fome de novo. Você come, você tem sono, te sacia, te dá prazer e meia hora depois você tem fome. Mesma coisa lembrar de uma macarronada no almoço. Logo vai ter fome. Bom demais, né? E assim, agora, só para finalizar, quem faz uso de bebida alcoólica é um vilão para atingir esses resultados que você busca, às vezes, na academia, né? Exatamente. Cervejinha, doutor. O próprio álcool em si é muito calórico. Veja bem, um grama de álcool tem 7 calorias, uma grama de carboidrato tem 4 calorias. É muito calórico. E você não consegue degustar uma cerveja. Você degusta 15 cervejas. Então acaba sendo muito calórico mesmo, né? Então, alguém te contou minha vida? Tô brincando. Mas assim, a gente tem que estabelecer, olha, minha prioridade no momento é emagrecimento, é cuidar da minha saúde. Então, a bebida alcoólica, ela tem que ser um pouco deixada de lado, né? A Sociedade Americana de Cardiologia, ela fala que 120 ml de vinho tinto acaba sendo bem para a saúde por conter o resveratrol, que é uma ótima fonte de antioxidante. Né? Mas o problema é quando ultrapassa isso, né? Tá certo. Pois é, acabou nosso programa, gente. E olha, eu não falei nada ainda do que eu queria, viu? Muito obrigado, viu, doutor? Mais uma semana aqui comigo. Quero que você deixe suas redes sociais para me dar tchau pro pessoal. Obrigado, Darlene. Obrigado a todo mundo que acompanhou essas informações. Para você acompanhar mais sobre saúde, é só me seguir lá no Instagram, @drbruno_gustavo. Vocês vão aprender muito sobre saúde lá. É isso aí. Eu vou ficando mais uma semana aqui com a Maria Bonita na TV. Sábado, 10 horas da manhã, o meu encontro é com você. Beijo, gente, e até semana que vem, se Deus quiser. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.